Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra e hoje eu vou dar continuidade no projeto de ensino de matemática básica do Engenheiro Sem Fronteiras, Núcleo de Uberaba. O assunto da aula de hoje é o conjunto dos números reais. Então, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando por aqui. Vamos lá? Bom, na última aula sobre os números irracionais, eu deixei 3 exercícios para vocês praticarem o que foi visto. Aqui estão as respostas para vocês conferirem. E lembrando, se vocês tiveram qualquer dúvida na hora de resolver, vocês podem entrar em contato com a gente, viu? Bom, o conjunto dos números reais é a união entre o conjunto dos números racionais e dos números irracionais. Ele vai englobar todos os números positivos, negativos, decimais, fracionários, o número zero, as dízimas periódicas e as dízimas não periódicas. Aqui tem um exemplo, né, de todos os números que compõem os números reais. Na imagem, a gente consegue observar que os números reais é representado pela letra R, por esse círculo azul aqui mais de fora, e ele está englobando o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos inteiros, então todo número natural é inteiro. O conjunto dos inteiros está dentro dos números racionais, então os naturais e os inteiros são números racionais. E aqui à parte estão os números irracionais, né, que não se enquadram dentro desses outros conjuntos. E todos estes estão envolvidos aqui dentro do conjunto dos números reais. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre os conjuntos, né? Os conjuntos numéricos. O conjunto dos números naturais, ele é representado por todos os números positivos e pelo número zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o infinito é o conjunto dos números naturais. Então, todo número natural é também um número real. O conjunto dos números inteiros é formado pelos elementos do conjunto dos naturais mais os números inteiros negativos. Então, desde o infinito negativo dos números inteiros, o zero e o infinito positivo dos números inteiros também, viu? Todo número inteiro é também um número real. O conjunto dos números racionais são os números naturais, os inteiros, os decimais, os fracionários e as dízimas periódicas. Então, o menos 2, o menos 1,23, o zero, os números positivos, positivos decimais. Então, todos eles compõem os números racionais. O conjunto dos números irracionais, que foi o que a gente viu na última aula, é formado pelos números que não são dízimas periódicas. Eles não podem ser escritos na forma fracionárias. Eles têm infinitas casas decimais e não têm uma periodicidade, é, não temos um padrão em que a gente consiga prever qual número vai aparecer após, né, formando todas as casas decimais. Algumas propriedades que vão ajudar a gente a resolver cálculos um pouquinho mais complexos envolvendo os números reais. A primeira delas é a comutatividade. A forma como a gente organiza os números dentro da expressão não altera o resultado da operação. Então, se eu somar dois números A mais B, eu posso obter o mesmo resultado somando B mais A. E a mesma coisa acontece para a multiplicação. Então, por exemplo, 2 mais 7 é 9, e 7 mais 2 também é 9. Então, se eu mudar a ordem de escrita desses números, não vai alterar o resultado. Outra propriedade é a associatividade. Então, no caso que a gente vai resolver a operação com dois ou mais números, a gente pode resolver de 2 a 2, criando pequenos grupos para a gente resolver e chegar no resultado final. Por exemplo, aqui eu tenho a multiplicação de três números, 2 vezes 7 vezes 3. Eu posso resolver primeiro 2 vezes 7 e depois multiplicar por 3, ou eu posso também multiplicar 7 vezes 3 e depois multiplicar por 2. Nos números reais também existe um elemento neutro da soma e na multiplicação, que quando a gente coloca eles dentro da operação, eles não vão alterar o resultado. Então, o elemento neutro da soma é o número zero, porque qualquer número que eu somar por zero continua sendo o próprio número. E o elemento neutro da multiplicação é o 1, porque qualquer número que eu multiplicar por 1 continua sendo o próprio número. Também existe um número inverso na soma e na multiplicação, que quando eu fazer a operação de soma e de multiplicação com ele, eu consigo obter os elementos neutros. Então, por exemplo, um número A somado com o seu inverso, com o seu número negativo, eu tenho zero. Então, por exemplo, 2 mais o menos 2 é a mesma coisa que 2 menos 2, zero. Eu obtenho o elemento neutro da soma.
aqui da multiplicação. O elemento inverso geralmente vai ser 1 sobre ele mesmo. Então, A vezes 1 sobre A, eu tenho como resultado o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Outra propriedade é distributiva, e ela vai se aplicar a expressões que envolvem duas operações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tenho uma soma aqui dentro do parêntese e fora eu tenho um número multiplicando. Ao invés de eu resolver a soma primeiro para depois multiplicar, eu posso distribuir essa multiplicação entre os números dentro do parêntese. Então, 2 vezes 7 mais 3, eu posso fazer 2 vezes 7 mais 2 vezes 3. Eu vou obter o mesmo resultado. Os números reais também podem ser representados por uma reta, porque eles apresentam uma ordem bem definida, uma sequência bem definida. Aqui a reta dos reais, ó, ela contém os números negativos, os números fracionários, os zeros positivos, raízes não exatas, números irracionais. Olha o número π aqui que a gente viu na última aula. Então, a gente consegue escrever todos eles numa sequência lógica, em uma reta. Bom, agora, finalizando tudo, vou deixar 2 exercícios para vocês praticarem o que foi visto. No exercício 1, vocês vão analisar cada uma dessas 3 alternativas aqui, dessas 3 afirmações. Vocês vão dizer se elas são falsas ou verdadeiras. E aí, vocês vão ver aqui, ó, qual das alternativas condiz com o que está sendo apresentado aqui. Então, se somente a 1 é falsa, se somente a 2 é falsa, se somente a 3 é falsa, se todas elas são verdadeiras ou se todas elas são falsas. Vocês vão analisar cada uma delas. No exercício 2, vocês vão associar as propriedades com cada operação que está sendo feita aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, na primeira alternativa, eu estou tendo uma distribuição da multiplicação. Ó, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 5, 15. Então, se eu estou distribuindo, qual que é a propriedade que eu estou usando? A distributiva. Então, vocês vão marcar o 2 aqui. Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida ou sugestão para o canal, vocês podem entrar em contato com a gente por esse e-mail que está aqui na tela. Não hesitem em nos contatar, a gente está aqui para ajudar vocês da melhor forma possível. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima. Até mais!